Graça e paz, mais uma vez juntos para cultuarmos ao nosso Deus. E com certeza será mais um momento que seremos abençoados e que a graça, as misericórdias do Senhor sejam derramadas sobre as nossas vidas nestes momentos que passaremos aqui estudando a sua palavra. Eu quero, neste momento, também convidar a você a orar, falar com Deus, abrir o seu coração, colocar diante dele os seus questionamentos, colocar diante dele as suas dúvidas e também agradecer pelas bênçãos que ele tem derramado sobre suas vidas, sobre as nossas vidas. Vamos orar então? Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos por mais este momento que o Senhor está nos dando, Senhor, para estudarmos a tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que venha abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos entender o teu querer para as nossas vidas. Para que possamos, ó Deus, fortalecer mais a nossa fé no Senhor. Para que possamos, ó Deus, continuar o compromisso de pregar a Tua palavra e de vivê-la, Senhor. Por isso, pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento que estaremos estudando a Tua palavra. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, aceite o nosso louvor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Por isso que nós nos dobramos diante de Ti e pedimos que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar 2 cânticos de louvor ao nosso Deus. Façamos isto com toda alegria e singeleza de coração. Ser
provar a tua graça e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua graça e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua graça e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo. Bem-vindo a encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua graça, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua graça, Senhor. Fontes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Correm
Depois de cantarmos louvores ao nosso Deus, vamos ao estudo da palavra. Nosso tema nesta noite é rogativa de um prisioneiro. Eu quero basear o nosso tema na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Amados irmãos e amigos, é interessante, no final do capítulo 3 da carta aos Efésios, mas lá do versículo 14 ao 21, o apóstolo Paulo, ele dobra os seus joelhos e ele ora pelos Efésios a fim de que sejam fortalecidos pelo Espírito Santo e se tornem morada de Cristo pela fé, desfrutando assim a santa influência do seu amor transcendental, um amor que excede a todo o entendimento. E começa então este capítulo com o texto ligando-o ao precedente com a partícula portanto, que é conclusiva e baseia o texto no contexto. Temos no texto a rogativa ou pedido de um prisioneiro, um assunto que vamos estudar neste sermão desta noite. Então, em primeiro lugar, vejamos quem era esse prisioneiro. Apresenta-se como prisioneiro do Senhor, mas não diz quem é. Descobre-se, todavia, nesta própria carta, que é Paulo, o apóstolo. Então, lê-se no capítulo 3, versículo 1, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. É significativa a expressão prisioneiro do Senhor. Para ele, Paulo, um título de honra, um título glorioso, mais glorioso do que todos os gloriosos títulos da terra que os grandes e poderosos ambicionam, ostentam e nos quais se orgulham e envaidecem. Então, o que o mundo considera desonra, ele reputa como a mais alta honra e gloria-se em suas prisões ou cadeias por Cristo, mais do que um rei com a sua coroa da mais alta dignidade em sua carreira. Paulo ele foi pastor da igreja de Éfeso por 3 anos, diz Atos 20, 31. Era também apóstolo, nós podemos constatar isso em Gálatas 1, versículo 1, Efésios 1, versículo 1 também. Mas Paulo prefere basear a rogativa na expressão do texto, o prisioneiro do Senhor. Quer dizer, o prisioneiro no trabalho do Senhor, na casa do Senhor. Prisioneiro por sua adesão ao Senhor e por propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fosse ele um covarde que ocultasse a fé, que renegasse a fé, que desacreditasse a fé, e a prisão então lhe seria uma desonra. Mas Paulo era uma testemunha fiel, um missionário abnegado, um apóstolo de ânimo inquebrantável e um ardoroso propagandista do cristianismo. Estava ali pronto a sofrer tanto a prisão como até mesmo a morte. Então lhe era sobremodo honroso o título de prisioneiro do Senhor, ou por causa do Senhor. Amados, se vê esse modo de proceder de Paulo,
de uma preciosa lição a todos nós, filhos de Deus. Preferi realçar a autoridade moral adquirida na obra evangélica, mesmo por meio de sofrimentos, antes com fatos positivos de amor e consagração, do que com os títulos honoríficos, por mais nobres que sejam. Me faz lembrar uma história, onde certa vez, um fato que ilustra até o que fica dito aqui. Registra-se ali numa ata de um concílio eclesiástico a presença de oficiais mencionando ali os presbíteros com esse título. Mas como entre eles havia um que era médico, foi ele então registrado com o título de doutor e não como o de presbíteros, como os outros. E à leitura da ata, esse doutor então declarou que ficara muito triste por não ter sido chamado, por ter sido chamado de doutor e não de presbítero, como os colegas, porque para ele, presbítero lhe falava mais de perto ao coração, indicando ligações mais diretas e íntimas com a obra do Senhor Jesus Cristo. Vejamos agora a situação e atividade desse prisioneiro. A lei romana, ela fazia concessão especial de prisão moderada aos prisioneiros não suspeitos de crime grave. E Paulo, nesta ocasião, estava livre de tal suspeita, porque o relatório enviado por Festo, que era o procurador da Judéia, nada continha que o desabonasse, como se lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 31. Então, além disso, parece que os judeus não mandaram ali um acusador a Roma, segundo infere destas palavras dos judeus de Roma a Paulo, lá em Atos 28, versículo 21. Não recebemos carta da Judéia a teu respeito, nem veio de lá irmão algum que contasse ou dissesse mal de ti. Então, dado esse fato, o apóstolo Paulo ele conseguiu ficar em seu cômodo particular, alugado, pago por ele. Era de fato uma prisão moderada, e nem por isso deixava, todavia, de ser incômoda. Diz Lucas, quando chegamos a Roma, permitiu-se a Paulo que ficasse em um aposento particular com o soldado que o guardava. Atos 26, ou melhor, Atos 28, versículo 16. O preso nesta casa ficava ligado a um soldado por meio de corrente, e para onde um ia, o outro era forçado a ir também. O comentarista Lindsay, em seu comentário, ele diz: soldado que o guardava, a quem estava ligado então por uma corrente. Diferentes soldados se revezavam neste serviço. E o apóstolo Paulo conta-nos que ele se tornara conhecido gradualmente de toda a guarda pretoriana. Ele fala isso lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 12 e 13. Pretoriana, guarda do pretório, residência ou tribunal do pretor, um antigo magistrado romano. E revela, observar que desta vez nutria ali o apóstolo a grata esperança de soltura para breve, segundo que ele diz lá a Filemon: mas mesmo tempo prepara-me pousada, porque espero que vos seja concedido pelas vossas orações, lá em Filemon 22. Meus irmãos, é de notar que mesmo preso,
não se abate seu ânimo, nem se arrefece o seu entusiasmo no ardoroso trabalho pela causa de Jesus Cristo. E assim ele escreve e assim ele prega. Teriam sido escritas nesta prisão as cartas aos Colossenses, a Filemão, aos Efésios e a primeira carta a Timóteo. Lucas informa-nos sobre a pregação, dizendo: tendo-lhe marcado um dia, foram em grande número ter com ele a sua morada, aos quais desde a manhã até a noite, dando testemunho, expunha o reino de Deus, persuadindo-os acerca de Jesus, pela lei de Moisés e pelos profetas. Está lá escrito em Atos 28, verso 23. Ecoou até dentro do palácio de Nero, que era o César da época, a voz salvadora do Evangelho, com grande poder sobre os corações. E Paulo mesmo fez referência ao caso nestes termos, lá em Filipenses 4, 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Comenta-se esse fato assim: havia verdadeiros santos na casa ou família de Nero, os quais guardavam seus lugares e serviam a Cristo na mais perigosa situação, como Daniel na corte lá de Nabucodonosor e de Dário, também, ou Dario, em Daniel 4, versículo 6. E acrescenta um outro comentador, diz: os da casa de César, escravos e empregados de Nero que tinham sido convertidos, provavelmente pela pregação de Paulo enquanto se achava preso ali naquele cômodo pretoriano anexo ao palácio. Como lição, havemos, meus irmãos, de aproveitar criteriosamente as oportunidades para proclamar, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Criteriosamente, sim, não deitando coisas santas, coisas sagradas a cães, nem pérolas a porcos, como ensinou o seu Jesus lá em Mateus 7, versículo 6, mas recorrendo ao bom senso e estimulados pelo amor às almas que perecem, havemos de semear, indo e voltando, semeando, sempre a semear à direita e à esquerda, instando a tempo e fora de tempo, a inspiração do ensino apostólico lá de 2 Timóteo 4, versículo 2. Terceiro, concentremos-nos também aqui na nossa atenção na rogativa feita, que andeis de maneira digna da vocação com que foste chamados. Deus faz a sua vocação, o chamado do pecador, para que salte das trevas para a luz, diz 1 de Pedro 2, versículo 9. Esses indivíduos chamados se tornam filhos da luz e, como tais, devem andar, diz Paulo lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 8. Fugindo do caminho tortuoso do pecado, dos vícios, do caminho largo da perdição, e entrando pela porta estreita e percorrendo o caminho estreito que guia para a vida eterna. Mateus 7, verso 13. Portanto, o andar ou viver de modo digno da nossa salvação, Cristo indica nesta exortação: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,
16. Seja este, então, meus irmãos, meus amigos, de dia em dia o nosso procedimento nesta peregrinação curta ou longa. Não importa a sua duração, por este vale de lágrimas até o dia final em que se nos abrirão de par em par as portas da casa do nosso Pai, onde há muitas moradas, onde se acha a nossa morada eterna. João 14, 2. Quarto, a soltura do prisioneiro e nova prisão. Eis o último ponto aqui a estudarmos. Como já se disse, Paulo, ele desta vez teria sido solto, logo depois que escreveu a carta a Filemon, a quem solicitara preparo para a pousada, lá no versículo 22. Supõe-se que fora solto ali pelo ano 63 e que durante 4 anos Paulo viajou pela Ásia, pela Europa, chegando até a Espanha. Podemos constatar isso lá em sua carta aos Romanos, no capítulo 15, verso 24 e 28. Por fim, perseguido por Alexandre, o latoeiro, como é relatado lá em 2 Timóteo 4,14, foi preso e enviado para Roma. E agora ele foi enviado para lá como criminoso. Sofro, diz ele, a ponto de ser preso como malfeitor, tá? Em 2 Timóteo 2, versículo 9. Parece que foi julgado e absolvido desta vez também. Mas provavelmente absolvido só da acusação de malfeitor. Porque informa ele, ninguém esteve ao meu lado na minha primeira defesa. O Senhor, porém, esteve ao meu lado, e eu fui livre da boca do leão. Está em 2 Timóteo 4, 16, 17. Entretanto, absolvido daquela acusação, não foi de ser cristão, perdendo então a esperança de soltura. E aproveita o ensejo e agora escreve a carta a Timóteo, orientando-o, e lhe diz: quanto a mim, já estou como que sendo oferecido, e o tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. 2 Timóteo 6, versículo 7. 2 razões poderosas teria Paulo para prever o seu martírio nesta acusação. Primeira, prisão mais rigorosa que a anterior, indicando que o consideravam mais criminoso, como malfeitor, como ele diz lá em 2 Timóteo 2, versículo 9. Estava ele recolhido no cárcere, mais ou menos oculto, como dá-se depreende dessas suas palavras. O Senhor use de misericórdia para com a família de Onésiforo, pois ele muitas vezes me consolou e não teve vergonha das minhas cadeias. Antes, quando veio a Roma, diligentemente me procurou e me achou. 2 Timóteo 1, verso 16 e 17. Segundo, a raiva, a ira, o furor de Nero, especialmente contra os cristãos. Estendeu-se o governo deste César de 54 a 68 de nossa era. Começou bem, mas logo se transformou num monstro, num tirano, despota e cruel. Matou seus preceptores, instrutores ou mestres, burro,
e Seneca. Imolou os mais ilustres cidadãos. Eliminou a vida de sua mulher, Otávia, e de sua mãe, Agripina. E para assistir a um espetáculo de um vasto incêndio, mandou incendiar Roma. E a seguir atribuiu o crime aos cristãos e moveu contra eles uma cruel perseguição. Por este tempo é que Paulo estava preso e tinha razão para supor que logo soaria ali a hora do seu martírio. Diz a tradição que efetivamente foi martirizado nesse tempo, que por ser cidadão romano, ele recebeu certa deferência na execução da sentença. Foi tirado do cárcere e conduzido à Via Óstia e ali decapitado pelo crime de ser cristão. Encarou a morte com desassombro, acabou a carreira e guardou a fé e aguardava a coroa que o Senhor havia prometido. Seu procedimento na prisão foi um poderoso incentivo aos fiéis para o cumprimento do dever. E que a maioria dos irmãos, animados no Senhor pelas minhas prisões, são muito mais corajosos em falar sem temor a palavra de Deus. Escreve ele lá aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 14. Meus irmãos queridos, que a rogativa em apreço nos estimule a uma vida vitoriosa, segundo a vocação divina. Que sejamos também firmes na palavra de Deus, que a tempo ou fora de tempo possamos pregar este evangelho, e não só pregar, mas vivermos este evangelho, dar a vida por este evangelho, porque o próprio evangelho diz que o morrer é viver, e o viver é Cristo. Ó, irmãos, em nome de Jesus, fortaleça a sua fé. Em nome de Jesus, veja o quanto este homem sofreu para que este evangelho chegasse até mim, chegasse até você, chegasse até nós. E nós temos que levar ele à frente a muitos que ainda não conhecem. E eu convido você agora a se colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu também quero ser fiel na propagação do teu evangelho. Eu quero, Senhor, honrar e glorificar o teu nome. Eu quero provar, Senhor, de que vale a pena morrer pelo teu evangelho. Em nome de Jesus. Se você quer ser esse pregador, se você quer ser esse anunciador das boas novas, assim como foi Paulo, eu convido você agora a orar comigo, colocando a sua vida à disposição do Senhor e pedindo a Ele que te dê sabedoria, que te dê força, que te dê ousadia para a qualquer momento que Ele precisar usar você, como Ele usou Paulo ali naquele palácio, como Ele usou Paulo na vida daqueles governantes, você também possa ser usado por Ele a qualquer instante. Vamos orar então. Pai querido, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos motiva. Nós te agradecemos pela vida do apóstolo Paulo, por este homem dedicado ao Senhor, por este homem ousado na Tua palavra. E nós não queremos ficar atrás, Senhor. Nós também queremos ser homens e mulheres ousados na Tua palavra, prontos, ó Deus, a testemunhar, prontos a pregar a Tua palavra no momento em que o Senhor nos convocar. Por isso pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos encha da Tua palavra, Senhor. Faz-nos transbordar da Tua palavra e que a unção do Teu Santo Espírito esteja sobre nós, porque é assim que nós queremos viver, cheios da Tua palavra, transbordando do Espírito, ó Deus, e prontos a sermos usados pelo Senhor a qualquer momento, mesmo que custe isto a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos louvar
o nome do Senhor. Louvemos.
depois deste louvor tão maravilhoso, nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Como Deus tem sido maravilhoso, irmãos. Como Deus tem suprido as nossas necessidades. Como Deus tem nos confortado diante desta pandemia. E eu já vejo uma luzinha começando a brilhar. Logo, logo vamos poder estar no templo, vamos juntos louvarmos ao Senhor, vamos estar matando esta saudade, vamos estar encurtando essa distância. Continue orando por isso, continue lendo a palavra de Deus, fortalecendo a sua fé. Não deixe nenhum momento de ler a palavra de Deus. Não deixe em nenhum momento de orar ao Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Amém? Continue sendo fiéis ao Senhor, continue com as suas responsabilidades para com a casa do Senhor e logo, logo estaremos juntos fazendo uma obra ainda maior. Este é o momento de estarmos orando, este é o momento de estarmos nos alimentando, nos fortalecendo, porque quando passar este momento, tenho certeza que o Senhor nos usará poderosamente. Deus abençoe você. Espero todos na quarta-feira lá na nossa live. E quero contar com todos, tá bom? Então faça uma forcinha, porque lá nós estamos estudando a palavra de Deus, lá nós podemos orar juntos e compartilharmos. Faça isto e Deus com certeza vai abençoar mais ainda a sua vida. Quarta-feira, às 21h15, você vai receber aí o endereço, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Seu choro cura uma noite, alegria que vem pela noite. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Eu sei que me amar. Teu amor não falha. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. O vento é forte e profundo no mar, sua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor
la la